citações e intimações, parte 2, das partes dos sujeitos processuais. Bom, então nós vamos começar a falar sobre crimes contra a administração pública. Então vamos falar hoje sobre sentença e coisa julgada. Vamos começar a nossa aula de inquérito policial. Vamos começar a falar do Tribunal do Júri. Bom, meus amigos, então vamos começar hoje a aula de prisões, medidas cautelares e liberdade provisória, com ou sem fiança. Um dos temas mais importantes de processo penal. Por quê? Porque quem não sabe prisões, medidas cautelares e liberdade com ou sem fiança, não vai saber liberar o seu cliente, não vai saber, se for promotor, pedir uma preventiva, etc. Vamos então para os tipos de prisão. Em primeiro lugar, o que é prisão? Prisão é privação de liberdade. E privação de liberdade pressupõe o direito do Estado de privar a liberdade do cidadão e o direito de liberdade do cidadão. Então há um contraponto, um conflito entre a liberdade do cidadão e o direito que tem o Estado de regular o jus puniendi e aplicar uma pena que retira dele esse direito de liberdade. Para a nossa informação, nós temos a prisão penal e a prisão extrapenal. A prisão penal, como o próprio nome diz, é aquela decretada por juiz para fins penais. Então eu tenho a prisão em flagrante, eu tenho a prisão preventiva, eu tenho a prisão temporária. E a extrapenal, ela bifurca-se em prisão civil, que é aquela que é decretada pelo juiz para fins civis, prevista no artigo 5º da Constituição Federal, que é a do devedor de alimentos e do depositário infiel. Só para esclarecimento, hoje ainda se mantém a prisão do devedor de alimentos, por inadimplência dos das três últimas pensões que ele não, se ele não pagar, ele vai justamente poder ser preso. Muito embora, pelo Pacto de San José da Costa Rica, existam muitas pessoas que questionem a legalidade dessa prisão. Há quem entenda que se essa prisão for questionada numa corte de direitos humanos, provavelmente essa prisão por inadimplente de pensão alimentícia, ela vai ser considerada ilegal. Todavia, para efeito de concurso, é admitida a prisão de alimentos. Não é admitida mais a prisão do depositário infiel. Embora existam decisões que permitam, hoje a corrente majoritária é que eu não posso mais prender o depositário infiel, que é aquela pessoa que, por exemplo, recebeu um bem e que vendeu este bem, tá? A prisão disciplinar é aquela decretada pela autoridade disciplinar para fins disciplinares. É, por exemplo, aquela prisão decretada contra o militar que pratica uma irregularidade no exercício da função militar. Imaginemos que o militar ele foi encarregado de ficar com aqueles presos, né? Ele está com uma cela cheia de presos. Chega no final de semana, ele é amigo de todo mundo, pega os presos então e leva para tomar uma cerveja. Um dos presos se esquece que tem que faltar e fica pela rua, se descobre e ele então vai ser responsabilizado por uma prisão militar. Revogação da prisão administrativa. Um dos pontos mais importantes dessa aula hoje é esclarecer que depois da entrada em vigor da Lei 12.403 de 2011, que justamente é a lei que modificou as prisões, foi totalmente revogado de modo a não possibilitar mais a nossa prisão administrativa. Então, não existe mais a possibilidade da prisão administrativa, tá? Já havia a Constituição Federal, que alguém já entendia que a prisão, que a Constituição Federal, ela revogava essa prisão administrativa, e veio então a Lei 12.403,
e disse categoricamente que a prisão administrativa é incompatível com o nosso ordenamento jurídico processual penal, tá? Então, em nenhuma hipótese, por ausência de previsão legislativa, eu não posso mais usar a prisão administrativa. Bom, e a prisão para efeito de extradição? O que é prisão para extradição? A prisão para extradição é aquela prisão que é efetuada com o objetivo de dar efetividade ao processo de extradição. Então, imaginemos que um estrangeiro ele está residindo no país e ele, então, pratica uma conduta irregular, ilegal, que está contra o estatuto do estrangeiro. Na medida em que ele pratica uma conduta ilegal, irregular, ele pode sofrer a extradição, por ele ser estrangeiro. Lembrando que os brasileiros natos não são extraditados e os naturalizados, que têm prole brasileira, também não devem ser extraditados. Como foi o caso de uma pessoa que foi acusada de assalto ao trem pagador, que tinha um filho brasileiro e que não pôde ser extraditado para a Inglaterra. Bom, mas então, a prisão do súdito estrangeiro constitui pressuposto necessário ao regular processamento da ação de extradição passiva. Então, essa prisão, gente, ela não respeita os requisitos da prisão preventiva, nem da prisão temporária. Não se trata de prisão preventiva, não se trata de prisão temporária. Se trata de uma prisão que vai ser levada a efeito para o regular processamento da extradição. A privação da liberdade não está sujeita a prazos pré-determinados em lei. Não existe aqui uma determinação de que aquela prisão vai demorar 180 dias ou 360 dias, não. Ela vai ser levada a cabo enquanto durar o processo de julgamento da extradição perante o Supremo Tribunal Federal. Então, devendo perdurar, enquanto ressalvado uma hipótese de decreto de prisão preventiva, se ele, além de uma conduta irregular prevista no Estatuto do Estrangeiro, ele pratica, por exemplo, um crime, e por esse crime ele é decretado uma preventiva contra ele, ressalvada a preventiva, ela dura até o julgamento final pelo Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele é o órgão que que julga o processo de extradição. Então, vedada a admissão de modalidades substitutivas do regime prisional fechado. Então, essa prisão para a extradição não permite a imposição de medidas cautelares. Nós vamos ver que a prisão em flagrante pode ser substituída por uma preventiva e essa preventiva pode ser substituída por medidas cautelares de comparecimento espontâneo ao juiz, monitoramento eletrônico, não se ausentar da comarca e etc. Prisão domiciliar e etc. Outras medidas cautelares. Mas essa prisão aqui não admite a prisão cautelar. Então, a prisão ordenada em sede extradicional tem por finalidade específica submeter o extraditado ao poder de disposição do Supremo. O objetivo dela é garantir que aquela pessoa que está sendo extraditada, o estrangeiro, por ter violado o Estatuto do Estrangeiro, ele possa ser julgado pelo Supremo e o Supremo, ele decidido pelo processo de extradição, eu vou ter como pegar aquele estrangeiro extraditado e encaminhá-lo para o país de origem. Se ele não estiver preso, existe sempre a possibilidade dele voltar a praticar condutas irregulares, ilegais, dele não colaborar com a instrução processual ou dele se eximir da extradição propriamente dita. Então, essa prisão, ela tem como objetivo a extradição. Bom,
E a prisão de militar? Bom, a prisão de militar, pelo Código Penal Militar, ela tem uma regra própria. Ou seja, a prisão de militar deverá ser feita por outro militar de posto ou graduação superior ou se igual mais antigo. Então, um militar, para prender outro militar por infração disciplinar, ele tem que ser um posto maior, ou se for igual, ele tem que ser no mesmo posto, mas mais antigo. E essa prisão militar não cabe habeas corpus para a punição disciplinar militar. Eu não posso manejar o habeas corpus, em regra, para a prisão disciplinar militar. Todavia, se essa prisão militar for ilegal, eu posso me utilizar do habeas corpus, porque o habeas corpus é um remédio constitucional que é usado toda vez que eu tiver uma prisão ilegal. Então, imaginemos um militar que sofre um trote ecológico, um trote lá, que eles chamam de trote ecológico. Eles levam lá para a mata e lá na mata eles dão o trote ecológico nele. Ou seja, torturam ele tem que comer bicho, ele tem que comer madeira, ele tem que comer folha, ele é torturado, ele é maltratado. E essa prisão, se ele descumpre a disciplina militar, ele poderá ser preso. Ora, não há dúvida nenhuma de que essa prisão, se for ilegal, eu posso me utilizar da ordem de habeas corpus. Prisão penal. Pois não? Se eu posso, a pergunta é se eu posso utilizar algum outro remédio constitucional. O remédio constitucional contra a prisão ilegal é o HC. Se a prisão disciplinar militar for legal, eu não posso usar o HC. Mas se a prisão for ilegal, tranquilo, eu posso usar o HC sem dúvida nenhuma. Nesse caso que eu te falei, eu estou falando aqui para vocês, em que o militar ele é submetido a maus tratos ou tortura, e que ele se recusa a se submeter a essa tortura, e por isso ele é preso disciplinarmente, eu posso me utilizar do HC nesse sentido, tá bom? Bom, a prisão penal se divide em prisão definitiva ou prisão pena. O que é prisão definitiva ou prisão pena? É aquela decorrente de sentença judicial transitada em julgado. A sentença judicial transitada em julgado vai sempre aplicar ou uma pena privativa de liberdade, ou uma pena restritiva de direito, ou uma multa. Lógico que se houver aplicação de multa ou restritiva de direito, não haverá prisão-pena. A prisão-pena só poderá existir se a sentença condenatória condenar aquela pessoa a uma pena privativa de liberdade. Pode ser a pena de reclusão ou pode ser a pena de detenção. Ontologicamente falando, a reclusão permite o cumprimento no regime fechado, semiaberto e aberto, a detenção no regime semiaberto e aberto, a pena de reclusão geralmente aplicada para aqueles crimes mais graves, a pena de detenção é aplicada para os crimes menos graves, reclusão, em regra, a pessoa já é reincidente, né? Não é primário, não tem bons antecedentes, né? E na detenção eu tenho um abrandamento, né? Um crime é menor, tem menos potencialidade ofensiva. Bom, além disso, nós temos a prisão cautelar ou processual. A prisão cautelar é aquela que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença. E ela serve, nós vamos ver que ela serve de instrumento. Ela se divide em 5 espécies. Vamos aprender agora. Eu tenho a prisão em flagrante delito, a prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, a prisão militar ou por crime propriamente militar,
que nós já vimos que a prisão disciplinar militar não cabe HC, tá? Mas se a prisão militar for ilegal, cabe HC. A prisão temporária e a prisão preventiva. Vamos repetir mais uma vez, são 5 tipos. A prisão em flagrante delito, a prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, a prisão militar ou por crime propriamente militar, a prisão temporária e a prisão preventiva. Prisão cautelar. Primeira característica, ela não é pena. Não se trata de eu estar dizendo para o cidadão, olha, com essa prisão aqui eu já estou te penalizando. Não, não é pena. Ela pode ser debitada da pena final mediante detração. E o que é detração, professor Franklin? Detração é o instituto de execução penal que permite reduzir a pena cautelar que já foi cumprida. Exemplo, se o cidadão já cumpriu 1 ano de prisão cautelar, através de uma prisão preventiva, e ele foi condenado a 4 anos de reclusão, eu vou diminuir esse 1 ano que ele já cumpriu e só vai cumprir então 3 anos. Imaginemos que eu tivesse um cidadão que ele foi condenado a 12 meses de prisão e ele já ficou 6 meses em prisão preventiva. Eu vou diminuir 12 menos 6, então ele só vai cumprir 6 meses de pena. Esse é o instituto da detração. Detração. Então, a prisão cautelar, ela tem finalidade instrumental. O que eu quero dizer com finalidade instrumental? Ela serve de instrumento. Por que instrumento, professor Franklin? Porque ou ela vai garantir a ordem pública, evitando que o criminoso pratique novos crimes, ou ela vai garantir a instrução processual, evitando que o criminoso ameace testemunhas, ou ela vai garantir a execução da pena, evitando que o criminoso se evada do distrito da culpa. Então ela serve de instrumento. Já a prisão penal, ela tem a finalidade retributiva. O Estado cria um conjunto de normas jurídicas que devem ser obedecidas pelo cidadão. O cidadão não obedece, viola uma norma penal, pratica uma conduta atípica e, consequentemente, ele vai ser punido na forma da lei. Essa punição é a retribuição por ele ter violado a norma jurídica. Tá? Bom, pois não? Se a pergunta é, se sobrevier uma sentença penal absolutória, a pessoa ficou presa preventivamente, gera para o Estado o dever de indenizar aquela prisão ilegal. Sim, aquela pessoa pode mover uma ação para pedir uma indenização pela prisão ilegal que ele sofreu. Prisão... Alguém quer perguntar aí? Não. Sim? Podem perguntar, gente, aí atrás. O senhor está entendendo tudo? Posso dar uma castigada boa na prova, tranquilo, né? Ok. Prisão cautelar não conflita com a presunção de inocência ou ela conflita com a presunção de inocência? Pergunta é, a pessoa presume-se inocente, não pode ser privado da sua liberdade, mas aí é decretado contra ele uma prisão preventiva. Eu estou violando a presunção de inocência? A resposta é não, porque essa prisão que está sendo decretada cautelarmente não é prisão-pena, ela não é retributiva. Ela foi decretada e você está dizendo para o criminoso, olha, eu estou te prendendo, se você praticou um homicídio, se você ficar em liberdade, você pode praticar outro. Então, como garantia da ordem pública. Eu estou te prendendo, porque se tu ficares solto, tu podes intimidar testemunhas e as vítimas. Por isso que eu estou te prendendo. Eu estou te prendendo porque
Se tu ficares solto, tu podes te evadir. Então ela serve como instrumento de evitar essas situações. Portanto, não existe conflito entre a prisão cautelar e a presunção de inocência, o princípio do favor rei ou favor libertate, desde que o juiz fundamente a prisão. E aí ele tem que fundamentar pelo princípio da fundamentação das decisões. Bom, regras fundamentais da prisão. A prisão necessita de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Já aprendemos isso. Beleza, ótimo. Mas eu tenho exceções em que ela não precisa dessa ordem judicial? Temos. Temos a prisão em flagrante, aquela em que a pessoa é presa quando está praticando o crime, logo após, ou é perseguido logo em seguida, em circunstâncias que se presumam ser o autor, ele, da infração penal. Recaptura do réu foragido. Imaginemos que a pessoa é um réu que está foragido. Se ele está foragido, né, a polícia não precisa da ordem escrita do juiz para recapturá-lo e levá-lo novamente para a prisão. Eu também tenho a prisão durante o estado de sítio e a prisão durante o estado de defesa. Basicamente, o estado de sítio e o estado de defesa são situações de anormalidades, onde há uma instabilidade social muito grande em que pode ser decretado. Nós temos como exemplo, só para citar, o que está acontecendo hoje no Egito. A junta militar, vocês sabem, derrubou o presidente eleito, que foi... Vocês sabem o nome do presidente eleito? Mohamed Morsi. Mohamed Morsi. Derrubaram o Mohamed Morsi. E a Irmandade Muçulmana vai para a Praça Tahrir protestar. E existe, então, um grande conflito entre as forças do presidente Mohamed Morsi e as forças de oposição ao regime militar e as forças do regime militar. E como há uma comoção muito grande, uma instabilidade muito grande, os militares decretaram o estado de sítio e as pessoas que saem depois das 7 horas poderão ser presas. No estado de sítio e estado de defesa, se fosse decretado no Brasil, nós não precisaríamos de uma ordem judicial para que a pessoa fosse presa, porque o estado de sítio é uma exceção à prisão feita pelo juiz através de ordem escrita e fundamentada. Prisão para averiguação. Gente, prisão para averiguação, ela é ilegal. Não se pode prender ninguém para averiguação. A pessoa só pode ser presa em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária e, portanto, não tem exceção nesse sentido. Mas nós temos uma exceçãozinha. Pode haver, gente, a prisão do ébrio. Imaginemos uma pessoa que está bêbada, bastante bêbada, e ela pode cair, ela pode se machucar, ela pode atravessar a rua e ser atropelada, ou ela pode até machucar uma outra pessoa devido ao estado de embriaguez. Então, a jurisprudência está tolerando a detenção do ébrio por algumas horas até que passe os efeitos da bebedeira. É uma hipótese de prisão ilegal, porque ele não está sendo preso, nem flagrante delito, e nem por ordem escrita. Ele não está praticando nada, toma uma cerveja, está embriagado. Mas é uma questão, gente, de defesa da segurança pública e defesa pessoal do próprio ébrio. Quantas pessoas que estão bêbadas, né, atravessam a rua e morrem atropelados? Muitas pessoas que estão bêbadas entram no carro e vão dirigir o veículo. Então, ele é um perigo para a ordem pública, ele com o veículo ele pode matar ou pode morrer. Então, você fazer a detenção do ébrio até que passe os efeitos do álcool não é ilegal. Pelo menos é tolerado pela jurisprudência. Comunicação da prisão. O novo CPP, gente, trouxe uma inovação muito importante, dizendo que a prisão e o local onde se encontre
o preso serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao MP, à família do preso e à pessoa por ele indicada. Então, eu tenho que comunicar imediatamente o juiz, e aí comunicar imediatamente, no máximo em 24 horas. Ah, professor, mas a prisão foi efetuada, eles estavam atrás em perseguição do preso, lá no município de Altamira, e demoraram 4, 5 dias para voltar com o preso de dentro da mata. É uma situação excepcional. A regra é que seja feita a comunicação imediata ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, e poderá requerer o que direito, a família do preso, que tem direito de saber o porquê ele foi preso, e a pessoa por ele indicada, que poderá ser um advogado ou um defensor. Com isso, com esse dispositivo, eu espanto qualquer possibilidade da incomunicabilidade do preso. Tá? Incomunicabilidade do preso. Não há mais possibilidade da incomunicabilidade, porque esse dispositivo diz que eu tenho que comunicar todas essas pessoas. E essa comunicação deve ser imediata, ou seja, logo que possível. Qual é a função do juiz ao ser informado dessa prisão? Ele vai analisar a legalidade da prisão, e se a prisão for ilegal, ele vai relaxá-la. Tá? Professor Franklin, se ele não relaxar a prisão como juiz, ele vai responder por crime de abuso de autoridade. Porque sendo o ato ilegal, o juiz deve relaxar a prisão sob pena de incorrer no crime de abuso de autoridade, que está previsto no artigo 4º, letra D de dado da Lei 4898/65, que é deixar o juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção ilegal de que lhe seja comunicada. Alguém poderia perguntar, professor Franco, o senhor se lembra daquele caso do adolescente que foi presa junto com os outros presos dentro de uma cela? Ora, a prisão foi ilegal. E o juiz sabedor que ela estava junto com os outros deveria relaxar imediatamente a prisão. Primeiro, porque ela era adolescente. Segundo, porque ela nunca deveria ter sido colocada com os presos de justiça. Tá? E o pior, que ela até foi abusada, não é isso? Então, evidentemente que nessa situação eu vou enquadrar o próprio juiz que não relaxou a prisão ilegal num crime de abuso de autoridade. Direito ao silêncio e direito de assistência. Meus amigos, o preso tem o direito ao silêncio. O preso tem o direito de não se autoacusar. E o preso tem o direito à assistência da família e assistência de um advogado. Logo, o direito ao silêncio é o direito que o preso tem de ficar calado. O silêncio do preso não pode ser interpretado contra ele, conforme o princípio da prevalência do interesse do réu, ou favor rei, ou favor libertatis. Eu não posso presumir o silêncio do preso contra ele. A assistência, que eu falo aqui, o direito à assistência, corresponde à assistência da família do preso, que vai dar o apoio moral e vai dar o apoio material, porque às vezes é a família que leva a comida, como também a assistência do advogado. E se ele não tiver condições de pagar o advogado, de um defensor público. Quando pode ser realizada a prisão? Essa é a grande pergunta. A prisão, gente, pode ser realizada em qualquer dia e qualquer hora, ressalvado a inviolabilidade do domicílio. Professor, mas como é que é essa questão da inviolabilidade do domicílio? Pode-se prender uma pessoa dentro de uma casa? Sim. Quando houver flagrante, eu posso prender durante o dia e durante a noite, sem problema nenhum. Sem precisar de nenhum requisito legal. Tá?
Então eu posso prender durante o dia e posso prender durante a noite se houver flagrante. Por quê? Imaginemos a seguinte situação. O policial chega na casa do cidadão, como aconteceu com aquela moça lá em São Paulo, que o namorado, mantendo ela em cárcere privado, estava com uma arma apontada contra ela. Fosse dia ou fosse à noite, para salvar aquela moça, que estava sofrendo uma violência no seu direito de locomoção, pelo próprio namorado, a polícia poderia invadir a casa da moça de manhã, de tarde ou de noite, ou até de madrugada. Tá? Porque se houver flagrante, durante o dia ou durante a noite. Todavia, se eu tiver ordem judicial escrita e fundamentada em ordem judicial de busca domiciliar, durante o dia eu posso entrar, que compreende a aurora até o crepúsculo. Então, se eu tiver uma ordem judicial, durante o dia, ok, eu posso entrar, mas durante a noite é necessário o consentimento do morador. Então, durante a noite, eu tenho que ter o consentimento. Se eu tiver uma busca domiciliar, consentimento. Bom, professor Franklin, então, quer dizer que se a polícia chegar lá, mesmo com a ordem de busca domiciliar, e o dono da casa disser, não, o senhor não pode entrar, a polícia não pode entrar? Não pode entrar. Não pode entrar, doutor? Não. E aí, o que a polícia faz? A polícia, então, se o morador não consentir, cerca a casa e espera-se o advento do dia, por volta das 6h15 da manhã, quando estiver clareando, para que então eles possam invadir a casa. A noite compreende quando estiver escurecendo. Quando estiver escuro é noite. Tá? Por que eu te digo isso? Porque é muito relativo. Se tu fores a Fernando de Noronha, 4 horas da manhã já é dia. Tá? Se tu fores a Rio Branco, 7 horas da noite, ainda está claro. Então, eu prefiro dizer da aurora ao crepúsculo, do claro ao escuro. Você não pode invadir a casa de uma pessoa no escuro, mesmo com mandado judicial, se ele não te der o consentimento. Se houver flagrante delito, não. Eu posso invadir. Ok. Vamos lá. Entenderam aqui? Tranquilos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Por enquanto está tranquilo, né? Vamos lá. Mas eu tenho uma exceção do Código Eleitoral. Tem uma exceção do Código Eleitoral, e essa exceção é interessante, porque 5 dias antes da eleição e 48 horas depois, não é possível a prisão de nenhum eleitor, salvo se houver flagrante delito ou prisão decorrente de sentença por crime inafiançável. Por exemplo, o racismo é um crime imprescritível, não é isso? E o homicídio qualificado, o latrocínio, em regra, o estupro ou os crimes hediondos, são, em regra, inafiançáveis, por causa da gravidade do crime. Então, uma pessoa que praticou um estupro no dia da eleição não pode se valer da regra do direito eleitoral. Uma pessoa que praticou um furto e é presa em flagrante não pode se valer dessa regra. Porque toda vez que o crime for inafiançável ou a pessoa estiver em flagrante, essa pessoa, mesmo havendo essa proibição do Código Eleitoral, poderá ser presa. É preciso exibir o mandado na hora da prisão? Sim, é preciso exibir. Qual é a postura do policial? Chegar, dizer, olha, o senhor
tenho uma ordem de prisão com o senhor está preso, assim aqui, numa boa, né? E por que ele tem que fazer isso na prisão por mandado? Porque pode alguém ser preso sem exibição desse mandado? A resposta é sim, quando o crime for inafiançável. Sempre a gravidade do crime, quando o crime for inafiançável, vai fazer com que aquele crime não seja necessário a apresentação do mandado de prisão, tá bom? Mas por que isso tudo? Porque eu posso ter resistência na prisão, posso ter desobediência na prisão. Então, prisão fora da comarca. Eu só posso prender uma pessoa fora da comarca através de uma precatória. Um juiz de Belém não pode mandar prender, vocês já devem ter visto, um traficante que foi preso em Fortaleza por uma ordem de prisão que saiu do juiz aqui de Belém. Essa prisão fora da comarca é feita através de uma precatória, porque só é possível por precatória, se a prisão for fora da comarca, que pode ser expedida, aí sim, por telefone, por fax, por computador, por qualquer meio de comunicação, inclusive e-mail ou correio eletrônico, para usar uma linguagem mais aportuguesada. Hipótese de prisão em perseguição. Tá, professor Franklin, mas os policiais estão atrás de um cidadão que está em flagrante delito. Ele é perseguido, logo em seguida ao crime, em circunstâncias que se presumam ser ele o autor da infração. Aí esse cidadão está ali pelo Rio Grande do Sul e ele passa a fronteira para a Argentina. Pode a polícia brasileira prender esse cidadão? Resposta: não. A polícia brasileira pode prender outra pessoa em outra comarca ou em outro estado, mas a polícia brasileira não pode prender em perseguição quem esteja em outro país. Tá? Não pode. Bom, e o momento da prisão? O momento da prisão... Em Benefício, ia para Belém, a polícia também seguindo. Aí a competência, por exemplo, você ia cometer o crime de Benefício. A pessoa cometeu um crime em Benevídeos, a polícia sai em perseguição dele em Benevídeos, e ele foge para Belém. A polícia vem em perseguição, a polícia prende ele em Belém e vai lavrar o auto de prisão em flagrante de Benevídeos. Ou procura a autoridade aqui de Belém mais próxima, lavra aqui o flagrante, depois leva os autos para lá. Não tem problema nenhum, tá? O que ele não pode é passar para outro país. Aí a polícia não pode. Se ele passar, a polícia não pode invadir a fronteira. Sim, a polícia brasileira, se o criminoso passar para o país, passar a fronteira, ela faz um contato com a polícia do outro país para que as autoridades daquele país, o juiz daqui, vai mandar uma carta rogatória para o país estrangeiro, mandado de prisão, através da Interpol, uma busca internacional, um mandado de prisão internacional, para que aquela pessoa seja presa no outro país. Bom, então, por que eu tenho que definir o momento da prisão? O momento da prisão é o momento em que o mandado é exibido e o momento em que o preso é intimado a ir para a delegacia ou ir para a cadeia pública. Tá bom, esse é o momento. Mas por que eu tenho que definir esse momento? A importância, gente, é justamente isso. Se o sujeito resiste antes da prisão, ele pratica o crime de desobediência. Se ele resiste depois da prisão, ele comete o crime de resistência, desde que ele se opõe à execução de ato legal de prisão, mediante violência, e aí se ele, quando praticar a violência, lesionar a pessoa que está prendendo ele, e praticar uma lesão corporal contra essa pessoa, ele vai responder
pela violência e pela lesão corporal em concurso material. Ou ameaça, que não precisa ser grave ameaça. Basta que seja ameaça. O que é ameaça? Promessa de mal injusto. E quando essa resistência for a funcionário público competente para executá-lo. Não é qualquer pessoa que é competente para executar a prisão. Polícia Federal prende, em tese, cumprindo o mandado no juiz federal. E Polícia Estadual prende, em tese, cumprindo o mandado do juiz estadual. Uma pessoa que praticou um crime contra a agência dos Correios, em tese, não poderia ser preso por uma ordem de prisão de um juiz estadual, porque viola bens e interesses da União. Então, também a autoridade que vai prender a pessoa tem que ser competente. Uso de algemas. Súmula vinculante número 11. Perigo. Perigo. Quando é que eu posso usar algema? A súmula vinculante, como vocês sabem, o nome já diz, é uma decisão que vincula toda e qualquer decisão dos juízes do Brasil. Ela é editada pelo Supremo Tribunal Federal e serve como parâmetro para as decisões judiciais. E o que diz a súmula? Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiro, justificada a excepcionalidade por escrito. Nós tivemos um caso em Ananindeua, de uma juíza, que o preso estava com a algema muito apertada e muito marotamente, bem maroto, bem, né? Disse para a juíza: doutora, peça por favor para o policial afrouxar a minha algema. Na hora que o policial se abaixou para afrouxar a algema do preso, ele mais que depressa, mesmo algemado, pegou a arma do policial e atirou. Para a sorte da juíza, o tiro pegou na parede, mas poderia ter pego uma pessoa, a própria juíza ou o próprio policial. Poderia ter matado o policial, tá certo? Hoje nós fizemos a representação contra um adolescente que tem 15 anos, mas ele tem 1,80 m de altura por 3,40 m de largura. Não, brincadeira, 3,40 m não. Ele é bem forte. Diz a lenda que ele foi criado com açaí e com farinha do bagão, socada com aquelas farinha de mandioca. Bom, o fato é que o bicho é forte. Então, ele estava algemado, porque ele havia matado uma pessoa e ele poderia resistir à prisão, já tinha resistido à prisão, havia um fundado receio de fuga e também perigo à integridade física própria ou alheia, do policial. O policial, gente, que estava lá no Ministério Público, era menor do que o próprio adolescente. Se ele dá um traço no policial ali, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, justificada excepcionalidade por escrito. Então, o juiz vai dizer lá que o cidadão é perigoso, que ele é um homicida, certo? Sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Olha só, tem que fazer a ressalva por escrito, senão a pessoa responde disciplinarmente, pode sofrer um PAD, que é um processo administrativo, uma sindicância, pode ser responsabilizada civilmente, porque a privação da liberdade legal gera indenização. Você perguntou ainda agora, uma prisão ilegal gera uma indenização para aquele funcionário, né? Vai ser contra a administração, vai ter o direito de regresso contra o funcionário. E penal, porque aquela pessoa que prende legalmente aquela criatura vai responder por abuso de autoridade. Tá certo? Então, nulidade da prisão
ou ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Tá? Então, vamos deixar bem claro, se houver perigo do preso resistir, houver perigo dele ofender a integridade física do policial, da autoridade, eu vou ter por escrito uma determinação para que aquela pessoa seja algemada. Sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Claro, porque, como eu te disse, além do funcionário público sofrer os 3 tipos de responsabilidade civil, penal e administrativa, o Estado também será responsabilizado pela prisão daquela pessoa. Uso da força na prisão. Regra geral, não é possível o uso da força para efetuar a prisão. A pessoa já está presa, já não tem como reagir, já está algemada, por que eu vou usar a força? Exceções, eu vou usar a força em caso de resistência, se ele, mediante violência ou ameaça, se opor à ordem do policial. Em caso de tentativa de fuga, ao motim na penitenciária, aquela pessoa vai tentar fugir, eu posso usar a força. O uso da força na prisão deve ser moderado. Somente o necessário sob pena de caracterizar o crime de abuso de autoridade, se a prisão de uma pessoa não ocorrer em razão de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Pessoa que efetua a prisão ilegal pode ser presa em flagrante delito. Na próxima aula, nós vamos falar de prisões, medidas cautelares, liberdade provisória com ou sem fiança, parte 2.